e aí eu vou fazer a mesma pergunta e explicar. Gente, eu estava comentando agora que a minha intenção é separar essas duas aulas. Eu estou falando de novo para que fique registrado na gravação. E aí eu tinha perguntado, a gente vai conversar agora sobre escola sistêmica. Naturalmente vai ser uma conversa um pouco mais rápida devido ao nosso tempo limitado. Mas eu perguntei à turma o que era um ser humano. E aí Dandara estava explicando, e eu interrompi ela. Desculpe, viu, Dandara? Mas continue seu raciocínio. Não, assim, a gente quando fala ser humano, né, pensa logo no ser racional, né, que tem a capacidade de pensar diferente dos animais, né, de pensar, de agir, de várias outras coisas. Mas a priori seria isso, a questão do ser racional. Interessante. Então você está associando humanidade à racionalidade, correto? É, assim, de início sim, né? Só Uhum, que eu acho que é algo bem mais abrangente, bem mais complexo. uhum. Complexidade é a palavra-chave dessa nossa conversa sobre a escola sistêmica. Mas, gente, isso aqui é um ser humano? Isso. Isso aqui. Sim, são várias partes que compõem o ser humano como num todo, né? Aí são as partes. Legal, isso aí que você disse. Então a Que gente. foi evoluindo, né, professor? Perfeito, Lígia, perfeito. Então a gente entende com essa imagem que o ser humano ele é um conjunto de partes que elas vão operar integradas. Essa integração é a palavra-chave para entendermos o que é a escola sistêmica. Se você, enquanto ser vivo, tiver um problema no seu sistema urinário, por exemplo, talvez você não venha a óbito por causa disso, mas você vai ter algumas limitações que vão complicar a sua vida. Se você tiver problema no seu sistema digestório, enfim, qualquer um desses sistemas, eles compõem o nosso, vamos dizer assim, a nossa fisicalidade. Qualquer um desses sistemas, eles, em caso de não funcionarem adequadamente, eles vão comprometer a nossa vida diária. Então, um ser humano não é o seu sistema ósseo, ele não é o seu sistema nervoso, mas ele é isso também, junto de outras partes, de outras integrações. Inclusive porque não estamos colocando aqui outras coisas que são necessárias, como os órgãos internos, os outros órgãos internos, como o sangue que bombeia e leva oxigênio para esses músculos, e ele faz a liga entre outras partes que nos compõem. E o que é que isso tem a ver com empresas? O que é que isso tem a ver com a teoria das organizações? Aí é que está a sacada. É percebermos que uma empresa não é um departamento, não é um setor, mas o conjunto de todos eles que integrados fazem com que essa organização seja bem ou mal sucedida. E essa ideia vem de um biólogo, gente. É o Ludwig von Beethoven. Esse nome é bom que só, que eu não sei pronunciar. Estou frescando, gente. Mas esse camarada, ele desenvolveu a sua tese a partir da percepção de que nós vivenciamos sistemas complexos que são interdependentes entre si. Lá na biologia, ele percebeu que as abelhas, por exemplo, elas exercem um papel chave no ecossistema. Se você tiver uma espécie determinada de mosca que ela foi extinta, essa extinção de moscas vai dificultar a proliferação de outras espécies que vão ficar sem sua alimentação. E isso vai gerar um problema no ecossistema muito maior. Então, um ecossistema é uma junção de partes que interagem entre si. E isso tem a ver com a percepção do que seria um sistema. Em sua definição, o sistema seria um conjunto de unidades reciprocamente relacionadas para alcançar um objetivo ou propósito. Traduzindo, sistema é um monte de coisa que precisa de outras para funcionar bem e conseguir algo. Resumidamente,
A teoria sistêmica, ela fala que um sistema é um conjunto de partes que se integram, se conectam e juntas existem para um determinado objetivo. Resumidamente é isso, gente. A teoria sistêmica. E se você for analisar bem, isso tem uma liga gigante com a realidade. Porque uma empresa que tem, por exemplo, um departamento de marketing muito eficiente e ela consegue difundir, divulgar e ter boas relações com seus clientes, inclusive num pós-venda adequado, ela vai, em dado momento, começar a dar errado se porventura o setor de produção, se porventura o setor de compras, se porventura outros setores não agirem como se espera deles. Você imagina um vendedor, por exemplo, que vai vender uma caneta, e aí ele faz toda a propaganda, ele faz a publicidade adequada para ela, mas na hora do cliente ir na loja e comprar essa caneta, ela não está à disposição, porque o estoquista, por exemplo, não abasteceu a prateleira, ou porque o setor de produção não comprou os insumos necessários para fabricar essa caneta. Então, percebe que uma instituição, seja ela qual for, ela vai se interrelacionar entre seus departamentos, entre suas partes. E essa relação fará toda a diferença para o seu desempenho. Tá claro Professor, isso? Oi, pode perguntar. eu posso só complementar um pouco disso que o senhor está falando, Por favor. que eu lembrei de um caso real, né, que aconteceu quando minha avó, ela teve doente, aí eram bem 4 problemas. Aí até o médico veio falar com a gente, aí ele explicou assim, tipo assim, que é como se o nosso corpo fosse formado por várias engrenagens, onde cada uma era representado por um sistema, e que quando uma não ia bem, ela afetava em todos os outros, que é mais ou menos, basicamente isso aí que o senhor falou, né? Não só no corpo humano, mas como nas empresas. Vamos supor que se a minha área de produção está bem, mas se a minha área de vendas não está bem, o que é que acontece? Eu vou formar estoques, ou seja, já não vai bem para a empresa. Ou então, quando a parte do marketing, se eu estou fazendo um produto de qualidade, mas eu não tenho divulgação daquele produto, então, assim, você tem que fazer um equilíbrio em toda a empresa para que cada uma desempenhe a sua função bem, porque quando uma não está bem, ela afeta todas as outras. Perfeito. Dandara, professor, me fez pensar que como a importância também dos serviços gerais, né? Como o senhor deu exemplo agora da poeira na máquina, e as pessoas, normalmente, esse setor não valorizam, porque acham que inferior não é importante, mas a gente vê que todos eles são importantes, porque a sujeira pode afetar a máquina. Quando você estava falando da drenada, dessa junção, de todos, me veio a administração da escola, por isso que me veio os serviços gerais na cabeça. Perfeito. Porque uma escola tem que estar limpa. Os alunos, os pais são os nossos clientes, né? Isso que eu falo, uma escola, todos, mas essa cobrança maior é no particular. Então, se a escola está suja, se a escola não está legal, o pai com certeza que está pagando, ele quer uma qualidade, ele vai cobrar, ele não vai querer que seu filho permaneça, e ele provavelmente vai procurar uma outra que oferte algo melhor para ele, né? Perfeito, Lígia. Aí o que me faz ver assim, a importância mesmo de todos, desde o pequeno, que alguns acham, entre aspas, pequeno, mas como todos os setores são importantes. Perfeito, perfeito. Eu falo isso porque eu sempre gostei muito de valorizar esse setor também. E às vezes até tem gente que às vezes não dá nem sequer um bom dia. É verdade. Para isso, porque se acham muito superiores, entendeu? E eu sempre gostei de valorizar, porque também eles têm a sua importância. Com certeza, com certeza. Uma instituição, ela é um conjunto de partes que se relacionam entre si. Obrigado por ter compartilhado isso, Lígia. Obrigado também pela contribuição, Dandara. E esse ponto, eu me lembrei de algumas histórias sobre isso. Eu vou falar uma que me veio à mente, que foi na década de 70, quando o presidente americano visitou a NASA, né? Se a gente fizer uma retrospectiva do que foi a década de 70 no mundo, a gente tinha a Guerra Fria,
tensionando o nosso ambiente competitivo, e você tem Estados Unidos e União Soviética digladiando-se entre si para quem ia levar o homem à Lua primeiro. Em uma das visitas à NASA, o presidente dos Estados Unidos perguntou ao rapaz que cuidava da limpeza o que é que ele estava fazendo, o que é que ele fazia na empresa. Ele perguntou: o que é que você faz aqui? E aí o atendente de serviços gerais disse: não, eu estou aqui ajudando o homem a ir à Lua. E é verdade, gente. Ele estava fazendo exatamente isso. Para que você tivesse engenheiros que atuavam naquele foguete, desempenhando suas práticas minimamente adequadas, eles precisavam de todo um aparato por trás. Eu estou dando essa aula aqui para vocês porque teve um servidor nosso que tem um trabalho, por exemplo, de pagar a nossa energia elétrica. Teve outro que ele fiscaliza esse contrato. Tem outro que gesta a equipe que cuida da limpeza do nosso ambiente. Então, infelizmente, temos alguns trabalhos que eles não são tão perceptíveis, e nós que lidamos com gestão e administração, às vezes temos algumas ingratidões nesse quesito também, né? Não é só o pessoal dos serviços gerais que muitas vezes é invisível. A parte de uma gestão bem feita, muitas vezes ela não tem o devido reconhecimento, porque as pessoas acham que naturalmente os ambientes são limpos, as carteiras são compradas por fornecedores que magicamente vêm entregar aqui. Então, existem algumas funções administrativas de instituições de ensino, instituições privadas ou públicas, que elas são cruciais para que a máquina rode bem. E isso é só uma demonstração da complexidade de atuar em grupo. Porque a percepção da escola, da teoria dos sistemas, é que essas instituições, elas interagem abertamente em maneira complexa. E o que é que eu quero dizer com essa abertura? O que acontece lá fora influencia o que acontece aqui. Você está estudando, agora me ouvindo no seu celular ou computador, e se passar um caminhão lá fora, isso talvez abafe o som da minha voz. Se algum familiar falar com você, talvez você perca uma parte da minha explicação. E isso são exemplos bobos, mas que ilustram o quanto interferências externas interferem em processos internos que acontecem dentro das organizações. E aqui a gente pode correlacionar com a economia. Falamos sobre isso na N1. A partir do momento que o dólar sobe, por exemplo, não é só a moeda americana que sobe, é o preço da coxinha que você quer comer. Porque o cara que vende coxinha, ele não compra dólar, mas ele compra trigo para fazer a sua coxinha. Então, a nossa sociedade ela é plenamente integrada, em que uma parte vai, a partir de suas ações, interferir em outras. E essa interferência, ela muitas vezes complica um pouco o processo. Mas um sistema bem montado, ele existe para uma determinada finalidade. Uma instituição, uma empresa, uma organização existe a partir do momento que pessoas se juntam e têm um objetivo em comum. E essas instituições, essas organizações, elas podem ser físicas, tendo um espaço propriamente, mas elas também podem ser abstratas, elas podem figurar em imaginários coletivos. Eu estou exemplificando isso a partir, por exemplo, de relacionamentos que temos com instituições que não estão diretamente próximas a nós. Eu, por exemplo, nunca visitei uma fábrica da Samsung, mas eu interajo com os produtos que ela desenvolve. E isso demonstra que, abstratamente, eu tenho uma percepção do que seria uma fábrica da Samsung. E, abstratamente, eu tenho a percepção que essas fábricas rodam de uma maneira absurdamente tecnológica. Isso figura no meu imaginário. Mas aqui eu estou fazendo uma conexão entre o físico e o abstrato. Existem outras instituições que são ainda menos palpáveis. Por exemplo, o grupo de pessoas que gosta de gato. Não existe aqui em Tabuleiro, ou aqui próximo de nós, e se existir vocês me corrijam,
uma instituição de adoradores de gato. Mas quando você está andando na rua e você vê alguém acariciando um gato, se você gostar de gato, naturalmente você vai criando uma certa simpatia por aquela pessoa. E isso é uma demonstração de elementos que podem gerar proximidade entre pessoas, entre grupos, entre interações sociais. Afinal, existe uma natureza delas serem abertas ou fechadas. Naturalmente, as instituições mais complexas sempre serão abertas, porque elas não conseguem ficar indiferentes ao que acontece no mercado, mas algumas delas buscam se fechar um pouco mais. Por exemplo, uma instituição militar, religiosa, que tenta negar algumas práticas do mundo externo em um conjunto de crenças um pouco mais próprio. Eu estou dando esses dois exemplos, mas existem outras instituições que têm uma cultura um pouco mais fechada. Algumas escolas, alguns grupos buscam, por exemplo, só se relacionarem comercialmente ou afetivamente entre si. É muito comum, inclusive, talvez até em famílias, né? Você vai deixar de comprar do seu primo para comprar do seu vizinho? Algumas pessoas têm isso como princípio absoluto. Não, vamos consumir aqui em casa, porque aqui tudo é melhor e mais confiável. Então, veja que a gente está vendo uma outra aplicação à teoria dos sistemas. E veja que isso se conecta de novo com a nossa escola das relações humanas. Porque nós tínhamos grupos fechados e grupos abertos. Nós tínhamos grupos que eles se formavam a partir de panelinhas em vivências um pouco mais aproximadas do que uns ou os outros. Isso interfere na motivação, que por consequência interfere no desempenho. E aí tu vai percebendo que essa nossa discussão de organizações, ela vai sendo uma construção de camadas e blocos que vão se somando e demonstrando o quanto conviver em grupo é complexo. Não se trata só de buscar eficiência, mas se trata de agora entrar mais na eficácia, nos objetivos finais, porque não adianta eu simplesmente montar uma instituição fechada que não vai se conectar com o mundo externo e com isso vai falhar em seu propósito, falhar em sua finalidade. Mas, gente, eu imagino que essa parte esteja sendo bastante difícil de assimilar, considerando o volume de conceitos que a gente, inclusive, conversou hoje. Mas deixa eu ser um pouco mais pé no chão, para que a coisa não fique tão fora do nosso dia a dia. Existe, dentro da nossa vivência social, algumas partes que são racionais, que são definidas tecnicamente. E aí eu vou dar um exemplo prático de que, a partir do momento que eu, como professor de vocês, me visto com o uniforme do Corinthians, por exemplo, talvez alguns de vocês, só a partir dessa minha camisa, já gerem uma certa antipatia pelo conteúdo que eu tenho a oferecer. De repente, a minha aparência física traz recordações negativas a alguns de vocês, a partir de um chefe que vocês tiveram, que vocês não gostavam. Ou pode ser o contrário também. De repente, tu é corintiano ferrenho e tu me acha brother assim que me vê. E aí tu percebe que esses elementos não racionais, eles se confrontam com elementos racionais. Porque não deveria ter nada a ver, mas eu tenho uma tendência a trabalhar melhor para um chefe que eu gosto da maneira que ele trata a equipe. Eu tenho uma tendência a trabalhar melhor para um grupo que eu me sinto mais à vontade. Eu tendo a render mais e melhor nesses grupos, porque não necessariamente eu só me motivo com elementos físicos. E aí tu vê a conexão com a teoria lá que a gente viu da escola comportamental, em partes que interagem. Afinal, o mundo tem uma complexidade tão forte que é preciso que a gente faça uma análise completa para entender como esse sistema vai funcionar mais e melhor. E aí entra a principal ideia da teoria dos sistemas. E a gente vai ver isso
na disciplina de rotinas administrativas. Inclusive, amanhã eu vou trazer esse slide que vocês estão vendo aí para a gente ter uma compreensão um pouco maior sobre o que seria um processo. Mas já adiantando, já dando spoiler, vocês têm que compreender que uma instituição roda a partir de processos. Esses processos são partes menores do que essa instituição faz. E essas partes menores partes menores partem a partir. Cacoete horrível, né? Mas espero que vocês tenham me entendido. Essas partes menores partem do pressuposto, partem de elementos físicos, ou talvez até abstratos, que eles dão entrada naquele processo. E eu estou falando, por exemplo, de mesas, cadeiras, quadro, luz, a limpeza que é feita antes, a expectativa que você tem de assistir determinada aula. E aí esses elementos um pouco mais intangíveis, um pouco mais da sua cabeça, eles vão passar por um processamento quando essa aula é realizada, quando as provas acontecem, quando o conhecimento ele é, de certa forma, debatido, para que ele se transforme em aprendizagem. Essa aprendizagem é a saída. Aqui é um projeto que você faz a partir da tua vivência de sala de aula. Então, você vê na teoria dos sistemas a percepção de entrada, processamento e saída, como o processo administrativo em que você tem algo que é processado e transformado em uma terceira coisa. E aí, dando um exemplo um pouco mais palpável, eu tenho essas três partes aqui, elas são as minhas entradas. No meu processamento, eu vou montá-las. E no meu produto final, eu vou escrever sobre o que eu acabei de montar. Está aqui o meu produto, mas o meu produto era só um recurso, só uma ferramenta para que eu conseguisse escrever, que era a minha finalidade final. Finalidade final foi ótimo, né? Era a minha saída. Tranquilo sobre isso? Ainda falar mais sobre isso amanhã, mas vocês têm alguma pergunta já de cara? Não? Não. Professor, tá me ouvindo? Estou sim, pode falar. Não, eu queria só comentar só não estou uns vendo slides. Quem é? É Maria Luísa. Pronto, Maria Luísa, pode falar. É porque eu tinha levantado a mão, mas como você está... Desculpe. Você não conseguiu ver. Era em relação a alguns slides anteriores, quando você falava na questão de sistema. Quando a gente trabalha numa empresa rural, por exemplo, eles costumam muito dizer que existem o antes da porteira e o depois da porteira. Quando você estava falando, eu me lembrei muito disso. Porque o antes da porteira é todo aquele sistema, é todo aquele processo até agora eu quis igual a você, até produzir, né? A questão da energia, do pagar o funcionário, de ter a matéria-prima, né? De tudo. Tudo é dentro. Mas quando eu passo para fora, eu preciso de outros recursos que estão lá fora. Eu preciso do fornecedor, né? Que vai ser um dos meus parceiros. Então, tem vários outros setores, mesmo dentro de uma empresa ou fora dela, que estão associados e que precisam andar junto dentro desse sistema que ele falava. Era uma das coisas que eu queria colocar. E outra que eu vi foi na questão de você ver o desenrolar, pelo menos para a gente que trabalha na parte rural, o desenvolvimento de uma experiência, que você colocava que cada passo, né, poderia se modificar. E quem trabalha com trabalho científico e com experiências em campo, a gente vê muito disso, né? A gente está com um projeto em campo e a qualquer momento ele pode ter uma mudança. E para isso você tem que ter condições de como reverter ou de como pegar outro caminho para achar uma solução para aquilo que foi colocado em campo ou mesmo no laboratório. Perfeito, perfeito. O mundo é dinâmico, né? A gente tem que ter essa possibilidade de adaptações. Se a gente não conseguisse adaptar, uma máquina faria Se não fosse necessário adaptar, qualquer máquina faria o que a gente faz, né? E não é o caso. Obrigado pela colaboração, viu? E desculpe não ter visto a mão levantada. Sem problema.
Gente, eu vou trazer alguns conceitos e são palavras um pouco esquisitas, mas eu peço que vocês complementem isso com a leitura da apostila que eu passei, certo? Algumas dessas palavras são muito importantes vocês levarem adiante. Elas fazem parte do vocabulário administrativo. Uma delas é a sinergia. Sinergia, gente, é uma interação entre partes. Costuma-se dizer que se fosse só juntar setores, qualquer matemático gestaria uma empresa. E não desmerecendo os nossos matemáticos, mas é uma realidade o fato de que juntar e gerir pessoas são coisas diferentes. A gestão pressupõe que você vai conseguir conectar partes e que essas partes unidas elas vão conseguir produzir um pouco mais. A ideia de sinergia é que um grupo sincronizado vai conseguir produzir muito mais e melhor. Ele vai ter uma eficácia e uma eficiência, porque ele consegue se conectar, se sincronizar, estar harmônico e coordenado. Então, sinergia parte do pressuposto que são partes que juntas formam algo maior que o todo. Ok? Sobre sinergia? O sonho de um gestor de equipes é um time sinérgico, né? É um time que se conecta bem e se entende bem. Um exemplo, no futebol, a gente teria aquele Barcelona, lá do Messi, o Xavi. E para quem não gosta ou não entende de futebol, é só você pensar num coral. Um coral que consegue alcançar tons agudos ou graves sem nenhum tipo de falha, sem nenhuma desarmonia. A ideia de sinergia é isso. Eu escuto a Lígia cantando e eu tenho uma percepção sobre a voz. Mas quando eu escuto a Lígia dentro de um coral, quando eu escuto um conjunto de pessoas que cantam em perfeita harmonia, eu tenho uma percepção um pouco maior e um pouco mais interessante sobre a arte ou a música. Essa é a percepção de sinergia. Ok? Sou mero soprano, viu, professor? Como? Você é soprano, é? Mero soprano. Menina, olha aí, acertei sem querer, viu? Eu nem sabia. Acertei que eu digo assim, no exemplo de quem canta. Mas vamos lá. O que é holismo, gente? Holismo é outra palavra muito comum nos ambientes administrativos. O holismo é a percepção do todo, em que eu vou analisar não só esse teclado, não só esse notebook, mas eu vou analisar todo o conjunto, toda a sala. É como se eu percebesse em uma visão superior, e superior não do ponto de vista de melhor, certo, gente? O superior que eu digo é uma visão de cima mesmo, é uma visão panorâmica, em que eu estou vislumbrando a instituição como uma toda. E como essas partes influenciam nela, ao ponto de interferir no resultado final. A visão holística é uma visão de toda a organização. Ok? Feedback. Alguém sabe o que é? Ninguém sabe o que é feedback, gente? Retorno, né? De alguma. Eu já ia dizer que eu estou sentindo falta de um feedback sobre minha pergunta. O feedback parte do pressuposto de que você tem um dado que ele é processado em informação. Ele te dá uma determinada informação sobre algo. Ele registra um determinado comportamento e ele te dá indicadores sobre uma determinada coisa. Exemplo prático. Eu passo uma prova, uma atividade para vocês, não é porque eu quero punir vocês, é porque eu quero entender se vocês estão capturando, se vocês estão entendendo o meu assunto. E aí eu faço uma prova. A prova me dá esse feedback. E esse feedback acaba sendo mútuo, porque você responde naquele formulário e você tem um retorno sobre se sua percepção estava correta ou pelo menos, eu não vou dizer nem correta, vamos dizer assim, um pouco mais alinhada com o que se esperava daquele campo do conhecimento.
Um velocímetro é outro exemplo de feedback. Ele te diz exatamente qual a sua velocidade instantânea em relação ao espaço e o tempo. Isso é um feedback. Ok? Entropia. Alguém sabe o que é? Tô vendo agora, primeira vez que eu tô essa palavra. Palavra meio feia, né? Havia um bocado de utopia, mas essa aí. Pois é. A entropia é a tendência à desorganização. Esse conceito vem lá da química, certo? E existe uma tendência natural nos agrupamentos sociais à bagunça. E o que é que eu quero dizer com isso? É só você deixar uma ruma de criança sozinha numa sala. Tu deixa a ruma de criança sozinha numa sala e tu sai para beber água, para tu ver o caos que vai se transformar. Professor, mas eu nem saí não, viu, professor? Exatamente. Não precisa sair mesmo, não. Precisa sair mesmo, não, porque a criança ela está num estado um pouco mais puro e sem alguns filtros, né? Mas eu falei sobre as crianças, por gentileza, mas... E não precisa ser só as crianças, não, viu? Eu ia dizer... Tem algumas turmas de adultos também que... Eu ia dizer exatamente isso. Nós ainda não tivemos essa oportunidade de eu conhecer vocês em seu comportamento em sala de aula, mas por turmas anteriores, eu afirmo, sem medo de errar, que o professor sai para pegar uma água e, Ave Maria, o mínimo que acontece é barulho. A gente vê um pouco de tudo, né? Tem muita coisa que nos sugere que o caos é uma tendência a pessoas reunidas. Então, entropia é justamente essa percepção de que um aglomerado de pessoas não vão, de certa forma, interagir bem. Vai ter um determinado momento em que vai haver uma desorganização. Vai ter um determinado momento em que elas vão começar a brigar. Vai ter treta. É a tendência natural e comum de uma ruma de gente reunida. Acontece muito nos órgãos públicos, né, professor? E nos privados também. Quando o chefe sai, vixe Maria, a galera faz tudo, menos trabalhar. É comum. E às vezes quando o chefe está também. Vamos ser justos. Mas o fato é que a teoria dos sistemas discute a entropia como uma tendência dos conjuntos sociais. E essa tendência é combatida pela correção gerencial. É o que nós, administradores, fazemos. Nós utilizamos a homeostase. É a busca pela estabilidade. São, a partir do uso de ferramentas de gestão, a partir de técnicas administrativas, a partir de liderança de grupos, a gente combate a homeostase. E para que essa homeostase seja alcançada, nós, enquanto organizações, precisamos ter uma certa capacidade de se transformar. E na teoria sistêmica, se chama isso de morfogênese, ou adaptabilidade. Para você lembrar do que é morfogênese, pensa nos Power Rangers. É a coisa da hora de morfar. É aquele momento em que aquele determinado setor se transforma para se adaptar melhor ao mercado. Aquele profissional desenvolve novas habilidades para rodar melhor no mercado. Essa é a ideia de adaptabilidade ou morfogênese. Transformação. Por isso que eu dei o exemplo dos Power Rangers. Hora de morfar, né? Equifinalidade. O que é isso? A equifinalidade é a ideia de que o objetivo institucional pode ser alcançado de várias formas diferentes. Eu acredito que você que estudou a teoria da burocracia um pouco mais a fundo, você se sentiu um pouco incomodado com o confronto em algumas dessas ideias da teoria sistêmica com a teoria burocrática. E é isso mesmo, gente. Essas duas teorias não é de propósito, mas elas têm ideias bem contraditórias entre si, porque a burocracia, por muitas vezes, ela parte do pressuposto que há um mapeamento fixo para alcançar a finalidade, enquanto a teoria dos sistemas diz que isso é transformável. É necessário uma morfogênese, é necessário flexibilidade, porque vários caminhos levam ao mesmo objetivo.
E essa é a ideia de equifinalidade. Ok, gente? Eu, particularmente, como eu comentei com vocês por mais de uma vez, vocês não precisam se filiar a nenhuma das escolas, mas há uma tendência a essas escolas mais contemporâneas. A escola sistêmica, ela veio da década de 50 também, mas final dos anos 50, e ela já teve a oportunidade de beber das outras fontes e fazer adaptações do que é que funcionava e o que é que não funcionava também. Então, acaba que ela se aproxima um pouco mais das exigências em mercado que temos hoje. Mas, assim, é interessante a gente ter um senso crítico e não se filiar a nenhuma escola. Essa teoria sistêmica, ela acaba sendo muitas vezes vista como um produto de doutrinação. Afinal, quem faz um sistema define para que ele vai existir. Quem compõe os elementos dessa homeostase, ele vai, de certa forma, utilizar e definir coisas que ele quer combater. Vamos um exemplo prático do que eu comentei com vocês? Crianças reunidas numa sala. Via de regra, fazem bagunça. Na verdade, quase que de via de regra, elas fazem barulho, não necessariamente bagunça. Você está reunindo crianças numa escola para elas aprenderem ciência ou para elas simplesmente reproduzirem conceitos? Percebe a necessidade de senso crítico? Percebe que a teoria sistêmica também ilustra e compõe um determinado grupo sobre ideias fechadas, apesar de assumir que o ambiente é aberto e o ambiente, via de regra, influencia o que está acontecendo lá fora, influencia o que está aqui dentro. Esse sistema ele vai ter elementos, expectativas e partes em que se vai esperar resultados já, vamos dizer assim, previsíveis. E como é que você vai manter esse funcionamento previsível num ambiente tão dinâmico? É uma das críticas que se faz à escola sistêmica, né? O que você tem que fazer para garantir essa morfogênese? E até que ponto essa morfogênese ela não vai alterar o propósito daquela instituição? Então, assim, gente, eu sei que esse assunto tem uma certa densidade e eu sei que alguns desses conceitos talvez não tenham sido completamente compreendidos só com essa nossa conversa, só com essa fala. Então, é por isso que eu recomendo e reforço sobre a necessidade de vocês complementarem essa nossa aula com outros estudos, certo? O conhecimento, ele vem disso. Bunda na cadeira, contato inicial, vou lá, imerjo no meu objeto de estudo, vou fazendo exercícios, e então posso dizer que cheguei na aprendizagem. Eu vou encerrar a nossa aula, a nossa gravação, mas eu continuo aqui para tirar dúvidas, certo?